todos ao mesmo tempo. Já, a partir de agora, começamos a gravação. Bom, e aí eu quero colocar para vocês uma tela aqui, ó. Observem que vai aparecer uma tela agorinha para vocês. 1, 2, 3 e já. Já? Vocês estão vendo aí? Análise combinatória. Só para que a galera entenda bem o objetivo desse assunto, então eu vou começar do zero, como se vocês não tivessem assistido as aulas, as videoaulas da semana passada. Tá certo? Vamos entender esse assunto. Primeiro, deixa eu só colocar uma questão motivadora, uma questão para a galera viajar comigo. Cara, quantas placas diferentes de automóveis formadas por 3 letras, né? A gente sabe que as placas já faz algum tempo, elas possuem 3 letras do nosso alfabeto e 4 dígitos, 4 algarismos. Embora que já tenha uma outra placa, acho que desde o ano passado, há 2 anos, que é uma placa que o motorista do veículo pode andar com o veículo que tem essa placa em todos os países do Mercosul. É uma placa assim diferenciada, cinza, com algumas letras misturadas com números. Não tem essa divisão que o padrão atual possui. Mas para pensar, quantas placas nesse padrão a gente consegue construir? 3 letras e 4 algarismos. Percebe? Não é um problema difícil de a gente entender. Agora, é um problema grande para a gente calcular. Então, isso é análise combinatória. É você analisar, e eu coloquei aqui uma breve definição, é você contar pessoas, animais, coisas, você analisar as maneiras de como fazer isso do modo mais simples e claro possível. Tá certo? E aí eu coloquei aquelas videoaulas com aqueles professores legais, mas, claro, eu quero agora apresentar o início desse conteúdo para ajudar a Eliseu, ajudar a Letícia, a Emily, a Adriano e os outros que assistirão a essa aula que vocês já estão assistindo. Portanto, eu vou tentar ainda hoje de manhã levantar esse vídeo lá para o YouTube, pegar o link e colocar na Classroom, tanto para a galera que está assistindo aqui comigo, quanto para aqueles que não assistiram, poderem assistir novamente, tá certo, pessoal? Vamos lá, a partir de agora, eu quero que você me ajude a resolver aquele problema da placa. A gente ainda não está pronto para ele, tá certo? A galera ainda precisa de conhecimento para chegar no nível daquele problema. A não ser aqueles que pegaram bem as videoaulas com aqueles professores da semana passada. Mas depois dessa explicação comigo, eu espero que a galera consiga desenrolar problemas parecidos com aquele lá da placa. Mas vamos para isso, vamos começar devagarzinho, com questões mais simples, não é? E aí depois eu quero comentar aquelas questões do livro da galera. Assim, o livro ele já mergulha num nível puxado, né? E eu percebo que isso fez com que alguns se assustassem, né? É um conteúdo onde o livro, em vez de começar devagarzinho, com questões mais bobinhas, ele já coloca questões do Enem, de outros, né, de vestibulares, e isso pode assustar. Por outro lado, eu fiz uma crítica ao livro, agora deixa eu fazer um bom comentário, um elogio. O livro de vocês, ele tem várias questões resolvidas, tá certo? E eu, quando mandei o PDF, eu coloquei desde a primeira página do assunto, para que a galera que tivesse assim, alguma dificuldade, aí você mexe no cabo aí, filho. Para que a galera que, assim, não é, teve alguma dificuldade, pudesse ver desde o início do livro os exercícios resolvidos, as situações que ele coloca. Isso, de certa forma, compensa os exercícios mais trabalhosos que ele apresenta. Mas, de qualquer forma, depois eu também vou lá nos exercícios dar uma força para a galera. Mas vamos começar pelo começo. Cara, olha que situação bacana. Pegue uma moeda, pegue um dado. A gente vai começar com uma moeda e um dado. Depois que a gente vai trabalhar com esses dois aqui. Lance os 2 objetos.
simultaneamente, ao mesmo tempo, quais os possíveis resultados, quantos são os possíveis resultados, podemos responder ambas as perguntas mais rapidamente? Então, vamos lá. E aí eu vou dar uma saída aqui da tela. O Flávio também está com a gente. Bom dia, Flavão. E eu quero, muito bem, sair aqui da tela e vou entrar em outra tela, só para a gente conseguir, meu amor, para a gente escrever algumas coisas como se estivéssemos no quadro. Pronto. Agora está vendo aí em quadro, agora não está? Pois bem. E aí eu vou escrever algumas coisas aqui como se a gente estivesse respondendo juntos. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza. Muito bem. Então vamos lá. Você tem uma moeda. Tá certo? Se você tem uma moeda, fala para mim sobre possibilidades. Ao lançar essa moeda, quais são os possíveis acontecimentos? Aí você diz, professor, pode aparecer cara, pode aparecer coroa, pode até aparecer o ladrão para roubar a moeda, mas essa possibilidade a gente não conta. Só as possibilidades naturais, digamos assim, as possibilidades do problema. Tá, então você tem duas possibilidades, é verdade. Então eu vou colocar assim, para fazer vocês pensarem comigo aqui. Não estou com problema, não. Deixa eu ver, a tela não está querendo me obedecer. Isso não é legal. Mas tudo bem, então deixa eu tirar a tela. Que chato, que chato. Vamos abortar essa ideia. Então, em vez de eu escrever, depois eu vou tentar diagnosticar esse problema e resolvê-lo. Deixa eu tirar essa tela, eu vou voltar lá para o Prezi e a gente vai ficar observando o Prezi e respondendo, olhando para ele. Está aqui o Prezi. Eu queria escrever, mas não foi possível dessa vez. Depois eu vou ver, não sei se há algum problema de conexão aqui com a mesa e o computador, mas isso não vai impedir que a gente resolva os problemas com vocês. Vamos lá. Galera, você tem essa moedinha. Essa moedinha, ela te traz duas possibilidades. E você tem um dado, tá? Primeiro, a situação, ela pede para a gente pensar apenas em um dado. Depois a gente pensa em dois dados. Então, vamos lá. Ao jogar simultaneamente uma moeda e um dado, eu posso obter, por exemplo, cara e o número 1. Sim ou não? Na verdade, joguei. Eita, deu cara na moeda, deu 1 no dado. Joguei de novo. Cara e 2. Observe que eu já estou organizando as possibilidades. E a análise combinatória, ela pede exatamente, ela trabalha exatamente essa questão da organização. O jovem estudante da matemática tem que saber organizar as possibilidades e depois de organizá-las chegar no resultado. Claro que existem problemas, como aqueles lá do livro, que se você fizer devagarzinho, como eu estou propondo, você vai passar 2 anos para terminar de resolver o problema. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Embora eu esteja ajudando você a engatear nesse assunto, eu quero logo te ensinar a andar de bicicleta nesse assunto, ou quem sabe dirigir um carro nesse assunto. Ou seja, ser bem rápido. Então, mas vamos devagarzinho. Observe que você pode escrever cada uma das possibilidades. E quantas são? Então, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Você já tem 6 possibilidades. Agora com coroa.
Coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Sim ou não? Então, veja, ao lançar sobre a mesa um dado, uma moeda e um dado, você pode obter 12 resultados diferentes. Então, estamos analisando as combinações do lançamento desses dois objetos. Isso é análise combinatória. Agora, o primeiro ponto, o primeiro assunto que eu coloquei para vocês foi o princípio fundamental da contagem. Na verdade, nós temos dentro do princípio fundamental da contagem o princípio multiplicativo e o princípio somativo ou aditivo. A gente vai trabalhar somente o multiplicativo. O princípio multiplicativo, cara, ele te dá uma velocidade incrível quando você manuseia esses problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Do jeito que estamos fazendo, eu costumo dizer que estamos no modo manual. Então eu vou pegar lá minha mão e vou escrever todas as possibilidades. Nesse problema, uma moeda e um dado, eu obtive 12 possibilidades, 12 possíveis combinações. Tá certo? Agora, vamos no modo automático, porque a gente precisa do modo automático para a gente pensar mais aceleradamente, para a gente resolver problemas maiores. E é desses modos automáticos que surge aí a tecnologia, internet, lâmpada, computador. Entende? O modo manual, ele é muito útil e começamos por ele para depois a gente dar o pulo do gato e chegar, não é no modo automático. Deixa eu te explicar o modo automático. Professor, o que é esse modo automático? Como fazer essa questão mais rapidamente? O princípio multiplicativo diz assim, multiplique as possibilidades, apenas isso. Como assim? Olha para mim. Quantas possibilidades você tem ao lançar uma moeda? 2 possibilidades. Ou vai dar cara, ou vai dar coroa. Esquece a moeda. Quantas possibilidades você tem ao jogar sobre a mesa um dado? Mas que beleza, já sacaram? Pega as 2 possibilidades da moedinha. 2. Multiplica pelas possibilidades do dado. 6. 2 vezes 6, 12. Que é o resultado que a gente havia obtido fazendo devagarzinho, anotando as possibilidades. Cara 1, cara 2, cara 3, por 1. Entende? Então, assim, o modo manual está correto e eu incentivo vocês a usarem em problemas menores. Ali no livro nós temos, acho que, 1 ou 2 questões que dá para usar o modo manual. Na verdade, o modo manual você pode usar em quaisquer questões. O problema é que o modo manual ele é muito lento e você poderá gastar, sem exagero, dias para chegar na resposta de um único problema. Porque imagine se a resposta desse problema fosse 5.703. Imagina se escrever 5.703 possibilidades, que é isso. O modo automático, que vem dessa ideia do princípio multiplicativo, ele te dá exatamente asas, né? Ele te faz ser bem mais rápido. Agora, por exemplo, fala para mim, usando o modo automático, não o modo manual, como seria a resposta desse problema se agora sim você usasse uma moeda e 2 dadinhos? Então, vamos lá. Uma moeda, você tem 2 possibilidades. O primeiro dado, você tem 6 possibilidades. O segundo dado, você também tem 6 possibilidades. Então, dá só uma pausa. Primeiro, deixa eu organizar aqui na minha mente. Modo manual. Deixa eu escrever o modo manual. Fala para mim um resultado possível quando eu lanço uma moeda e 2 dados. Aí vem a ideia. Pode dar cara, ou cara, 2. Ou cara, 3. Ou cara, 4. Ou cara, 5. Ou cara, 6. Percebe? Se você for pelo modo manual, você vai escrever quantos desses ternos, desses trios. Aí o modo automático, ele te faz pensar, peraí, uma moeda tem 2 possibilidades. O primeiro dado tem 6, o segundo dado tem 6. 2 vezes 6, 12. Vezes o outro 6, 72. Uau! Então, se você for pelo modo manual, você vai escrever 72 combinações, meu amigo. Percebe? Então,
Princípio multiplicativo, essa é a ideia. A galera precisa, não é, usar esse princípio. Bom, agora eu vou sair dessa apresentação e vou colocar aqui o livro da galera, tá? Deixa eu achar o livro aqui de vocês, só para a gente começar a dar uma analisada nos problemas, e aí o Eliseu e os demais vão poder dizer, eita, professor, estou começando a visualizar aquela lâmpadazinha, estou entendendo, tá certo? Que é o que eu quero que aconteça. Tá legal, aqui está o livro da galera, para vocês estão vendo o início do assunto, análise combinatória. Tá. E aí, umas ideias bacanas, eu aconselho, leio, tá certo? Essas situações que o livro traz são curiosidades, além de te ajudar na leitura, não é? Te ajuda na matemática. Olha lá, as combinações, ó. Tá vendo as situações que ele coloca? Ele apresenta aqui o problema do rapaz que quer vestir aí camisas, bermudas, e aí ele apresenta as possibilidades para vocês, tá certo? Então, como eu falei, ó, ele tem questões resolvidas que são muito úteis, cara. Apesar dele já começar, ainda temos a questão do fatorial, preciso comentar rapidamente também. Na verdade, deixa eu já comentar, porque a operação fatorial é muito tranquila, e o vídeo que eu passei para vocês entenderem bem. Tá certo? O que é o fatorial? É exatamente a multiplicação de números naturais, tá certo? Então, por exemplo, quando você tem 3 exclamação, 3, a gente lê fatorial de 3, ou 3 fatorial, você vai pegar a partir dele, a partir do 3, e vai multiplicando regressivamente, tá certo? Até o 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Aí você diz assim, o fatorial de 3 é igual a 6. O fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é 720. O fatorial de 9, nossa, é muito grande, 362.880, não é? E por aí vai. A gente vai usar bastante essa ideia do fatorial quando a gente vê os próximos tópicos da análise combinatória. Quando a gente entender o que é um arranjo, não é uma combinação simples, permutações compostas, é um assunto muito legal. Agora sim, é necessário o professor colocar na mão do aluno cada ferramenta para o aluno ficar realmente nervoso achando que não consegue desenrolar. Mas vocês vão conseguir, eu vou ajudar vocês. Acredito que seja um assunto que a gente está começando online, mas continuaremos presencialmente, eu espero, em breve, né? Mas deixa eu terminar essa gravação para ela não ficar muito comprida. Olha só. Aí a gente chega aqui nos exercícios. Mais atividades resolvidas. Certo? A gente chega aqui nos exercícios. A primeira questão é essa do Enem. Cara, é uma questão que, assim, como todas as questões do Enem, ela é toda espalhafatosa, é um textão, uma tabelona, mas nada que a gente não consiga desenrolar. Tá? Aí eu vou colocar as resoluções para vocês, que eu já preparei, para vocês refletirem, usarem as ferramentas que eu dei aqui nesta aula. Esse vídeo, como eu falei, está sendo gravado, já vou colocar para vocês poderem reassisti-lo novamente, e aí vocês vão poder resolver essas questões da seguinte maneira. Olha só, eu vou colocar aqui, já, eu vou colocar aqui as soluções, as resoluções detalhadas dessas questões. A questão do Enem, a galera precisa perceber o seguinte, eu não vou ler o textão, mas deixa eu só dar uma relembrada nessa questão. Então, você tem 5 escolas, você tem 5 notas, e a questão pergunta assim, quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B, no quesito bateria, tornariam campeã a escola 2. Primeiro, observe que a escola 2, que tem 66 pontos atualmente, ela só pode perder para a escola 4. Tá? Ainda que a escola 1 receba 10, ela não ganha da 2. Ainda que a escola 3 receba 10, ela não ganha. Ainda que a escola 5 receba 10, ela não ganha. Então, primeiro a galera precisa fazer a sua observação. Então, a disputa entre a escola 2 e a escola 4. Tá. Então, quais são as possibilidades de notas distribuídas
para que a escola 2 ganhe? Pelas respostas, vocês percebem que são muitas as, as possibilidades. Então, fazer devagarzinho pelo modo manual é bom para você começar, mas não para você continuar e chegar na resposta. Então, já eu vou mostrar como eu fiz, vou colocar aqui na tela no modo automático. Tá? E aí eu vou deixar gravado aqui no vídeo, depois vocês vão assistir o vídeo, pausar e anotar no caderno e refletir, ir mastigando, para depois, na semana que vem, essa semana vai ser só isso, não vou passar mais conteúdo. Na semana que vem, a gente voltar e a galera poder me dizer assim, professor, eu já estou me acostumando com essas multiplicações sucessivas, com essa ideia de multiplicar as possibilidades, tá certo? A segunda questão, ela fala de uma prova aqui, pessoal, que tem 7 questões de múltipla escolha, e cada questão tem 5 alternativas, né? Aí a pergunta é, determine a quantidade de possibilidades de responder a essa prova. Veja, essa dá para a gente resolver olho no olho, já que ela não tem textão. Olha para mim. Fala para mim. Eu quero resolver a primeira questão dessa prova. Quais são as minhas possibilidades? Eu posso marcar a letra A, ou a B, ou a C, ou a D, ou a E. Imagina que eu estou chutando. Quais são as possibilidades? Primeira questão, 5 possibilidades. Segunda questão, 5 possibilidades. Terceira questão, 5 possibilidades. Quarta questão, percebe? É aquela brincadeira lá do dado e da moeda, cara. Então usa o método automático, que é o que a gente chama formalmente de princípio multiplicativo. Então eu vou pegar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quantas questões tem essa prova? 7. Então vai ser 5 elevado a 7. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Uau, isso vai dar um número grandão. Deixa disso, vocês desenrolam tranquilamente. A questão 3, ela já tem um textozinho maior, fala aqui o quê? Dos códigos binários, né? O sistema de numeração de base 2. Ou você tem 0 ou você tem 1. Tranquilo, então você vai trabalhar com 2 possibilidades, então. Mas já eu venho com as minhas resoluções para essas questões. Questão 4, shopping center, muito tranquilo essa daqui. O desafio dá um pouco de trabalho e também eu vou colocar as respostas dessas paradas de fatorial aqui da questão 6. Então, vamos lá. Para a gente encerrar essa aula, eu quero colocar as respostas, não só respostas, porque no livro de vocês a galera tem respostas, eu quero colocar resoluções. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Lá vai. Pronto, já aparece aí na tela? Aparece, né? Aqui está a minha maneira de ver a primeira questão, a questão do Enem. Tá certo? Aqui eu explico direitinho. De novo, depois você vai assistir esse vídeo lá na Classroom, aí você pausa, lê com calma e você vai mastigando, passa para o caderno e aí vai comparando. Estou entendendo. Então, eita, professor, entendi um pouco mais, ainda não estou entendendo. E com o passar do tempo eu vou te ajudando para você entender completamente. Aqui, ó, minhas soluções da questão 2, da questão 3 e da questão 4, bem devagarzinho, bem detalhadamente. E para terminar, as resoluções da questão 5. A questão 5, talvez eu precise fazer com vocês, mas pelo menos eu já vou adiantando aqui um esboço da solução. Alguns poderão entender, outros a gente faz devagarzinho. Assim que eu ajeitar essa questão aqui da mesa gráfica para aparecer o quadro e eu escrever. E a questão 6, olha só, a questão 6 é só conta, tá? O que é que é um fatorial? É 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, mas aí, olha, aqui embaixo você tem 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Aí olha o que eu fiz, espera lá, eu parei aqui no 7 fatorial, em vez de continuar 6 vezes 4, vezes 5, vezes 4, vezes 6, e já cancelei, porque eu estou com a multiplicação. Na multiplicação você pode cancelar os fatores iguais. Cancelei esse cara com esse cara, multipliquei o que resultou, o que sobrou, e aqui você tem o resultado. A mesma coisa, essas coisas monstruosas aqui. Professor, quando tem letra? Ok, quando tem letra, dá mais trabalho, porque exige um raciocínio assim, mais abstrato. Eu não vou cobrar da galera quando tem letra, tá? Porque eu preciso fazer presencialmente, ou pelo menos aqui no quadro, para ajudar mais
vocês e não assustar ninguém. Então, assim, vou colocar apenas como curiosidade, tá? Eu sei que alguns alunos vão conseguir pegar, eu sei que a maioria vai ter dificuldade, então eu não vou cobrar. A C e a D eu não vou cobrar, mas a B dá para você anotar no caderno e detalhá-las mais um pouco. Ok? Então, vou encerrar por aqui. Deixa eu já parar a gravação. Beleza? Encerrando a gravação. Pronto, encerrei a gravação.